Para quem não me conhece, eu sou o Caio. E para quem já me conhece, eu também sou o Caio. E hoje eu gostaria de contar uma história para vocês. Opa! O negócio tá meio diferente hoje, né? Mas assim, não é história de pescador, tá? Sabe aquela história de pescador que os caras vão lá, aí pega muitos peixes, aí vai, aquela coisa toda, né? A gente tem que lidar com a verdade. Mas a minha intenção hoje é justamente a gente poder falar de algo que é muito importante para nós como igreja, não somente no sentido de corpo de Cristo, mas também pelo que nós levamos como identidade. Nós somos a Igreja Metodista Livre. E por trás de tudo isso, assim, teve uma história muito grande. Há um acontecimento assim que é muito legal da gente conhecer. E em contraste com isso, eu gostaria de compartilhar por que nós chegamos até aqui. Para quem não sabe, a nossa igreja comemora todo mês de maio, especificamente no dia 24, então dia 24 de maio é um dia especial. Bom, talvez alguém faça aniversário nesse dia, ou talvez uma pessoa que você ama também possa ser o dia dela, mas nós comemoramos o dia 24 de maio, já estou falando com antecedência para todos anotarem essa data. Nós comemoramos o dia do coração aquecido. E sabe, gente, eu quero chorar de verdade, porque no tempo do louvor, pedir para Deus fazer esse milagre na minha vida e pensar em tudo que eu passei, em tudo que eu vivi, mas especificamente naquilo que Deus fez na minha vida, e poder falar desse coração aquecido que eu tenho hoje, eu gostaria de contar para vocês porque nós temos isso como identidade. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer
em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntando-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Jesus está vivo. A gente saiu recentemente de um período de Páscoa e por muito tempo a gente medita na sua morte. A gente, como os discípulos aqui, ficamos entristecidos. Mas nós devemos ter alegria, porque Jesus não está morto. Jesus vive. E é muito interessante a gente ver como Ele age na nossa vida de uma forma sutil, de uma forma simples, de uma forma, sabe, que não é invasiva. Ele poderia chegar e responder para eles de uma forma muito direta, assim, você não sabe o que está acontecendo, porque eles foram impedidos de entender naquele momento que era Jesus que estava com eles. E eu fico pensando na minha vida. Por algum tempo, por alguns anos, eu caminhei sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo, sem conhecer a sua palavra. E por muito tempo eu ficava assim, pensando na vida, pensando no que seria no futuro. Eu pensava para onde eu iria depois da morte. E eu tinha certeza de onde eu ia. Eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Eu nunca pensei que eu poderia ser bom para Deus a ponto dele me querer. E nada do que eu fizesse poderia me trazer a ter algo assim em especial diante dele. E eu nunca me esqueço da primeira vez que eu tive contato com a presença do Espírito Santo. E pensamos, falamos, vivemos, e talvez muito tempo a gente passa dentro da igreja e nós perdemos essa sensibilidade, nós perdemos essa alegria, nós perdemos a nossa comunhão com Ele, porque talvez as coisas não vão bem. Mas se a gente parar para pensar, sabe, o que esses dois discípulos que estavam indo para Emaús, o que eles sentiram, o que eles viveram, o que eles experimentaram, é o que eu posso experimentar, e é o que você também pode experimentar. E todos nós somos convidados, todos nós somos convidados a nos sentar à mesa com Jesus, assim como eles fizeram. Jesus, ele parte o pão, Jesus, ele fala conosco, Jesus está conosco o tempo todo. E o que nós vamos fazer com isso? A gente vai ficar olhando para a cara dele comendo pão? Eu cheguei aqui na igreja hoje e falei que eu estava com fome, eu realmente não comi nada. Aí a gente vai saciar a nossa vontade de comer e a gente vai virar as costas e vai embora? Ou a gente vai permanecer, a gente vai ficar? Jesus saiu da presença dos discípulos.
E os discípulos voltaram para Jerusalém para poder compartilhar daquilo que eles viveram. E esse é o propósito no qual Deus preparou a nossa vida, para a gente vivenciar isso. E trazendo isso em contraste com a história da Igreja Metodista Livre, eu gostaria de falar rapidamente por que nós compartilhamos do Dia do Coração Aquecido. Para quem não sabe, a nossa igreja, o movimento metodista, ele foi fundado por um homem chamado John Wesley. Não a igreja, a instituição, mas o movimento. Isso foi lá no ano de 1738. Antes desse ano, John Wesley ele viajou para evangelizar índios. John Wesley era inglês, ele era britânico. E ele foi para os Estados Unidos para falar do amor de Deus para os índios. E infelizmente essa viagem, ela foi um fracasso na vida dele. E aí, Wesley ele tinha alguns problemas em relação à doutrina bíblica. Ele cria em algumas coisas que eram erradas, assim como a maioria dos religiosos da época. E aí ele acreditava que nós éramos salvos pelas nossas obras. Ele acreditava que nós poderíamos fazer algo que chamasse a atenção de Deus, e aí a gente, através dessas boas obras, nós recebemos a salvação. E Wesley era um cara, assim, muito zeloso pela lei de Deus. Ele era um homem que orava 4 horas por dia. Ele passava 2 horas lendo a Bíblia por dia. Ele fazia jejum 2 a 3 vezes por semana. Ele fazia estudos bíblicos recorrentes. Ele era professor na Universidade de Oxford. E ele fazia reuniões e ensinava e fazia um monte de coisa. E mesmo assim ele não tinha paz no seu coração. Como está o seu coração hoje? Seu coração está com turbulências? Seu coração está ansioso? O seu coração está aflito? Seu coração está lá para baixo, a ponto de você falar que está com depressão? O seu coração está arruinado por causa de expectativas que foram frustradas? Talvez eu e você estejamos passando por uma situação em que a gente não tenha paz. E a mesma situação que esse homem vivia. Ele não tinha paz, mesmo fazendo tudo o que ele fazia. E nesse momento em que Wesley voltava dessa viagem, eles estavam num navio, e diante dessa viagem, começou a vir uma tempestade muito forte. E John Wesley começou a temer a morte. Ele ficou com medo de morrer. E no mesmo navio tinha um grupo chamado de Morávios, que era um outro grupo religioso da época, que eles eram muito fervorosos na oração, nas missões, em pregação do Evangelho. E durante a tempestade eles começaram a cantar, eles começaram a louvar o Senhor. E Wesley olhou para eles e falou: mas o que eles têm que eu não tenho? Como diante da morte eles conseguem cantar e eu estou aqui com medo? E aí ele se entristeceu. Voltando para sua casa, ele passou alguns dias mal, e aí ele foi num culto, no dia 24 de maio de 1738, ele foi num culto na rua de Aldersgate, e o pastor estava lendo o prefácio de Lutero, a carta aos Romanos, e foi nesse momento em que ele sentiu uma transformação na vida dele. E foi aí, Wesley ele tinha um diário, não vou dizer que era parecido com o meu, mas Wesley ele tinha um diário onde ele escrevia tudo que acontecia na vida dele, e ele escreveu no seu diário naquele dia que ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. E foi daí que a sua vida deu uma reviravolta, que ele entendeu que a sua salvação não dependia dele. Ele entendeu que não eram as suas obras que iam justificá-lo diante de Deus, e ele pôde entender
que era a graça salvadora de Jesus Cristo que pode nos trazer paz. E é isso que aquece o nosso coração. E é por isso que nós comemoramos no mês de maio o Dia do Coração Aquecido. Assim como esses 2 discípulos, que eles olharam para Jesus, andaram com Jesus e foram impedidos de entender. E quando Jesus saiu da sua presença, caiu a ficha. E aí eles puderam entender, falar assim, não estava o nosso coração ardendo, queimando, de uma forma diferente? Sabe, quando eu tive o primeiro contato com Deus, quando eu tive assim, a minha primeira experiência, foi algo que me marcou totalmente, eu nunca esqueço. Foi um momento onde entreguei a minha vida a Ele, e eu era assim, uma pessoa que não queria mais viver. Eu tinha 15 anos. Imagina um adolescente com problemas de identidade, não sabe quem é, nós cantamos Quem Sou Eu. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia porque eu estava aqui nesse mundo. Tudo na minha vida estava errado. E eu pensava que eu não ia fazer diferença se eu morresse. Mas o problema é que se eu morresse, eu ia sofrer eternamente. Então eu estava assim num negócio assim dentro de mim que eu não sabia explicar. E eu passava noite sem dormir, me perguntando o que eu tenho que fazer para ir para o céu. E quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, foi assim, como se todas as respostas para todas essas perguntas viessem à tona. E eu pensei, é Jesus, é Ele é tudo para mim. É isso, faz sentido. É isso que eu vou fazer e é isso que eu vou viver para o resto da minha vida. Sabe, o que especificamente nós podemos experimentar quando nós temos o nosso contato com Deus, quando nós caminhamos juntos com Jesus? Vamos olhar lá para o texto de Tito. É só você andar mais para frente. Você está aí em Lucas, depois você vai para João, depois de João você vai para Atos, depois de Atos você vai para Romanos, depois de Romanos você vai para Coríntios, depois de Coríntios você vai para Gálatas, depois Efésios, depois Filipenses, depois Colossenses, depois Tessalonicenses, depois Timóteo, aí você chega em Tito. Daqui um dia eu decoro a Bíblia, um dia eu vou chegar lá. Brincadeira, tá? Livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3. Tito 3, versículo 3 diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu fico constrangido, de verdade, eu fico constrangido
de ver o quão pequeno eu sou, o quão insignificante eu sou, mas o quão grande Deus é. Porque Paulo está dizendo aqui a Tito que não foi por atos de justiça por nós praticados. Nós temos esse conceito de que se a gente fizer alguma coisa, nós podemos ter a possibilidade de perdão dos nossos pecados. John Wesley também acreditava nisso, que fazendo todas essas coisas ele podia ser salvo. Assim como eu e você também podemos pensar que o fato de estarmos aqui na igreja, o fato de fazermos devocional, o fato da gente orar todos os dias, o fato da gente ajudar os necessitados, nós podemos ser salvos. E não podemos. Não há nada que a gente faça que nos leve na presença de Deus. O que nos traz salvação é o que está dizendo no versículo 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é regenerar? O que significa regenerar? Essa ação do Espírito Santo. Gerar significa o quê? Dar vida a alguma coisa. Quando alguém tem um filho, você gera o seu filho, nasce alguma coisa, ou alguém, para ser mais sensato nas palavras. Quando falamos de regeneração, significa de refazer a vida que estava desfeita, significa dar uma nova vida para aquele que estava morto, e é somente pela ação do Espírito Santo que nós temos essa nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa. Tudo que era velho passou, e eis que tudo se fez novo. Nós temos uma nova vida quando nós cremos, quando nós recebemos a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nos rendemos a Ele, quando reconhecemos que é somente nele que nós temos a nossa salvação. E o mais lindo dessa passagem não é somente o fato de termos uma nova vida, mas esse lavar, ele não é somente regenerador, mas ele é renovador. Porque aqueles que já começaram a sua nova vida, um dia eles tropeçam e permanecem prostrados por muito tempo. Permanecemos com o nosso coração endurecido. Nós nos deleitamos nos nossos pecados e esquecemos que Deus nos ama. O nosso orgulho fala mais alto, pensando que os nossos pecados são imperdoáveis. E aí, o renovo é justamente, essa nova oportunidade que Deus nos dá todos os dias, todos os dias, todos os dias. E sabe quando essa oportunidade ela vem à sua porta? É quando você abre os olhos, quando você ainda respira, quando você sente que está vivo. É o momento onde Deus traz renovo. O Espírito Santo nos dá renovo todos os dias. Lamentações 3 nos fala assim que é graças às misericórdias do Senhor que nós não somos consumados, porque elas se renovam todos os dias. E é essa ação do Espírito Santo que nós podemos receber. Se você já tem uma nova vida, glória a Deus. Você já está vivendo aquilo que Deus preparou para todos nós. Aqueles que não têm, todos têm a oportunidade de conhecer, todos têm a oportunidade de experimentar. E aqueles que um dia já começaram e por algumas circunstâncias da vida, eles pararam no meio do caminho, também você tem a oportunidade de recomeçar.
Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Deus que nós pregamos. Essa é a palavra da verdade que nos foi revelada. E é nessa palavra que nós cremos e que nós somos restaurados por meio do Espírito Santo. E ele continua dizendo que ele derramou sobre nós generosamente. Sabe, Deus é generoso. Deus, além de ser amoroso, além de ter misericórdia, Ele tem generosidade. Ele nos dá com alegria. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Mesmo quando a gente não está, sabe, com o nosso coração assim, sabe aquela coisa, não estou afim. Tem dias da nossa vida em que a gente não quer, que a gente não está bem, e talvez isso não faça sentido. Mas se a gente parar para pensar, se a gente olhar com cuidado, tudo o que está à nossa volta, nós podemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu tomei essa decisão, eu disse assim: Deus, eu não posso mais viver sem Ti. Eu não posso mais viver longe da Tua presença, porque foi isso que me resgatou. Foi isso que me deu vida. Sabe, eu estava ouvindo uma música que ela canta mais ou menos isso. Diz assim que meu coração era fechado, triste num dia ensolarado. Quem eu era, não era quem eu queria ser. O meu voar era parado, o meu sol era gelado. Quem eu era, não era quem eu queria ser. Mas quando Jesus vem, Ele transforma. Jesus, Ele nos dá uma nova vida. Jesus nos dá alegria. Jesus nos dá paz. Nós somos justificados, nós somos chamados de amigos de Deus por aquilo que Jesus fez na nossa vida. E Ele nos convida para a gente estar junto com Ele. E quando nós aceitamos esse convite, nós temos a oportunidade de permanecer para sempre. Talvez você se sinta sozinho. Talvez a sua vida seja escura. Talvez seja recheado de muitos problemas. Mas Deus é maior que tudo isso. E hoje eu posso dizer que, por mais que as dificuldades elas venham bater a porta, sabe, eu sinto paz. Eu tenho dificuldades todos os dias. A minha vida, ela, assim, tem muitos altos e baixos, tem situações que são difíceis. Mas se não fosse a presença de Deus sobre mim e tudo o que está acontecendo, eu não estaria mais aqui hoje. Eu não estaria mais. Mas é graças a esse ato de bondade, é graças a esse ato de amor que Deus praticou por todos nós, é que eu e você estamos aqui hoje, né? E o pastor falou assim que a nossa vida não vai ser a mesma, sabe? Realmente, a minha oração, o meu desejo é que todos nós que estamos aqui possamos experimentar isso. Não somente por algo que ficou marcado na história, como a placa dessa igreja, de a gente poder olhar para o nome metodista e pensar na história de John Wesley, não somente porque nós lemos no texto de Lucas, na história desses 2 discípulos de Emaús, mas é para que a gente possa olhar e poder falar: eu quero. Eu posso experimentar isso. Basta você crer. Basta você querer. Basta você abrir o seu coração para Deus. E nesse momento eu gostaria assim que todos fechassem seus olhos e abaixassem suas cabeças, para a gente pensar, para a gente olhar para o nosso coração. É sempre bom a gente refletir, é sempre bom a gente parar um pouco com tanta coisa que está acontecendo. É sempre bom a gente lembrar que nós não estamos sozinhos. E hoje
Jesus quer falar ao coração de cada um aqui. Sejam aqueles que não conhecem e que têm o anseio de conhecê-lo. Jesus quer falar com você. Aqueles que um dia conheceram, mas por algum motivo, por algumas circunstâncias da vida, tropeçou, caiu e permaneceu. Jesus também quer falar com você. E aqueles que estão continuando, Jesus também quer falar com todos nós. Porque é essa ação do Espírito Santo que nos regenera, que nos dá uma nova vida, e também é a mesma ação do Espírito Santo que nos traz renovo. É o que Jesus quer trazer para todos nós. E eu gostaria de fazer uma oração, e eu gostaria que todos vocês repetissem essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Senhor Jesus, rendido estou aos Teus pés. Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história e toma o meu coração e faça dele o que o Senhor quer que eu seja. Senhor Jesus, a partir de hoje, dirige a minha história e escreva um novo capítulo com as Tuas mãos. Escreva o meu nome no livro da vida e que eu possa guardar isso por todos os dias. Senhor Jesus, eu Te agradeço, porque o Senhor morreu pelos meus pecados e o Senhor me dá uma nova vida e que eu possa experimentá-la a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que todos nós possamos ter a oportunidade de ter a alegria da salvação. E eu gostaria de pedir para o pastor fazer uma oração por todos nós, porque talvez a gente não dê importância e o valor que o fato da gente caminhar com Jesus ele realmente tem, mas isso é o que faz toda a diferença para todos nós. E que isso realmente, assim como mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas, possa mudar a vida de todos vocês. Bom dia, convido a igreja a estar se levantando. Eu passei ali na livraria e peguei um monte de... fui lá para ver o que nós poderíamos oferecer como presente para as pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus. E Deus colocou no meu coração. Nós fizemos a oração. Talvez para você já tenha feito isso algumas vezes, mas ela não passou a fazer sentido ainda na sua vida. Porque na verdade, conforme o Assarri, quem não conhece o Assarri é o Caio, tá bem? Ele se apresentou como Caio, mas eu o considero como Assarri, porque é uma pessoa bem próxima de mim, e quando a gente tem a pessoa na intimidade, a gente trata ela de forma diferente, não é? Então é assim, ele disse que sobre a questão do coração aquecido, esse é o grande segredo, é o grande barato quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, né? Então, às vezes demora para cair a ficha, né? Vocês lembram daquele telefone
que era antigamente, não, que era de você discar assim, e que você põe a ficha. Às vezes você põe a ficha lá e você discava e a ficha passava direto. Lembra? Então é isso que acontece. Muitas vezes nós estamos colocando a ficha, né, e não está parando. Nós não estamos conseguindo fechar o canal que liga a Deus, né? Então quando para, dá esse start assim, aí quando para a ficha, aí a gente consegue falar com Deus, aí cai a ficha, literalmente, né? Mas aí já falou com Deus, então já está pago aquela conta. Então é nesse momento que a gente vê, né, assim, Deus operando a partir daí. E Deus colocou no meu coração de que vocês possam, depois na sua casa, você abrir o livro de Atos, né, 16:31, que você possa ler e você sentir, né? A palavra diz ali que crê em mim, né? Crê em Jesus Cristo e será salvo. Salvo você e as suas pessoas que você tem na sua família. Literalmente parece bonito, mas como isso de verdade é de fato na vida das pessoas que crê. E eu vou estar pregando sobre essa mensagem no próximo domingo. Então já estou vendendo meu peixe aqui. Então você quer escutar alguma coisa, como alcançar isso para a tua família, que você possa estar retendo, estando conosco aqui no próximo domingo. E você que nos ouve em casa, já prepara aí, né? Eu convido você que fica em casa, eu falo diretamente para você. Esquece o café da manhã, esquece o tererê, esquece as bolachinhas e ouve a palavra de Deus. Deus vai falar com você especialmente. Oramos. Quando no final da oração, eu dou a bênção apostólica, e essa bênção apostólica é no sentido que Deus abençoe a sua vida, assim, de promessa não, cumprindo sim, e para que essa bênção seja verdadeira, sempre eu convido a igreja a fazer a conchinha, né? A conchinha e a conchinha das duas mãos, fechado, olha, ó, tá passando muitas bênçãos por os seus dedos da sua mão, fecha aí os dedos assim, ó, para reter a bênção. Muitas vezes não sabemos por que nós perdemos a bênção, porque a gente faz de qualquer jeito, gente. Olha, a conchinha é fechada. Vocês já viram conchinha aberta assim, não? Tem conchinha aberta assim, não? Aonde é isso que eu não quero? Nós queremos a conchinha fechada, cerrada, né? Para que a gente possa receber a bênção e reter. Oramos. Senhor soberano, Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, e damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Deus, hoje nós declaramos com a nossa boca, confessando Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Talvez já fizemos no passado e até hoje ainda não aconteceu, mas a tua promessa, Deus, acontece quando a partir do momento que nós passamos a crer pela fé, de ouvir a tua palavra e crendo que ela já se cumpriu na nossa vida. Então é nesse espírito, Deus, nós queremos hoje reter essa bênção na vida de cada um de nós. Deus, que o Senhor venha abençoar aquele que hoje, com fé, com esperança, na certeza que o Senhor vai estar, Senhor, derramando das tuas bênçãos sobre a salvação, sobre, Senhor, o coração aquecido. Que cada um hoje aqui possa sair daqui de uma forma diferente do que chegou. Que ela possa sair com o coração aquecido, com um coração grato, Deus, por esse renovo, Deus. Que o Senhor venha agora a todos, aqueles que fizeram, aqueles que realmente, novamente, eles relembraram essa declaração de confissão, que cada um possa, assim, voltar ao primeiro amor e poder viver sempre na sua vida o primeiro amor, seja em qualquer momento da sua vida, seja em qualquer circunstância, seja na alegria, seja na tristeza, seja, Senhor, na fartura e também na falta, seja, Senhor, com saúde, seja, Senhor, sem saúde, com saúde, Deus, seja com aquilo que nós temos, Deus, com
provisão, com fartura, mas também quando nós faltamos com aquele que nós sobrevivemos, que é aquele que o Senhor nos dá a cada manhã, a cada maná de cada manhã, Senhor Pai. Que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha fortalecer a vida espiritual, venha, Senhor, curar, Deus, curar as almas, venha restaurar, trazendo perdão e o renovo na vida de cada um. Que o Senhor venha, Deus, abençoar na saúde, curando, Senhor, dando saúde a cada um. E oramos especialmente para o nosso irmão Mateus, que está ali, Senhor Pai, ali enfermos, que o Senhor visite ele agora ali, que está ali na cama, Deus, ao nosso lado aqui, que o Senhor venha curar ele, Deus, em nome de Jesus, Senhor Pai, que o Senhor venha estar conosco, Deus, aqui, Senhor, nesta manhã, trazendo, Senhor, um renovo, uma restauração na nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Deus, que o Senhor possa dar a cada um de nós a sua experiência própria. Deus, cada um aqui está buscando o seu encontro, o seu verdadeiro, assim, sentido e propósito de vida, assim, que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Que o Senhor venha dar a eles, Senhor, essa experiência, para que eles possam sentir o teu amor, sentir a tua graça e ver que o Senhor é o Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou no Senhor, conforme Deus a sua imagem e semelhança, mas o Senhor nos criou para podermos estarmos vivendo, Senhor, na tua presença, e uma vida com abundância, e essa vida eterna que o Senhor nos garante, ela não é pós-morte, ela começa aqui em vida. Então nós queremos viver essa vida eterna a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Pai. Senhor, que o Senhor venha estar conosco agora, abençoando as nossas voltas para casa, abençoando, Senhor, aquele que está do outro lado nos ouvindo, abençoa esse domingo, abençoa, Senhor, o encontro da família, que possamos nos alegrarmos, Senhor, para que possamos ver a unidade, Senhor, reinando na casa de cada um, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a semana, venha abençoar o trabalho, que o Senhor venha abençoar assim as aulas, Senhor, daqueles que estão estudando, que o Senhor venha prover, Senhor, as necessidades de cada um, seja em qual área, seja saúde, seja financeiro, Deus, seja trabalho, que o Senhor provê trabalho àqueles que estão necessitados, Deus, que o Senhor venha em socorro, Deus, daquele que clama, Senhor, por Ti, porque não está fácil a vida, as circunstâncias, as dificuldades, mas que o Senhor venha em socorro, Deus, derramado da Tua graça e poder. Te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Pode estar sentando, o culto está encerrado.